Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta segunda-feira, dia 20 de janeiro. E você sabe, você acompanha aqui o programa Agricultura BR pelas parabólicas em todo o país. É o canal do Boi Presente, onde o produtor rural está. Também por TVs por assinatura. Eu destaco a TV Claro e também a NET no canal 190, ambas as duas. E você acompanha pelo Facebook, pelo YouTube e no Mato Grosso do Sul, sinal aberto a partir de agora com a TV Imaculada Conceição. E na edição do Agricultura BR de hoje, eu falo a respeito de assuntos importantes, entre eles a relação da soja aqui no Brasil, questão de exportações, preço praticado e uma comparação de como que o dólar vem se comportando frente às mudanças que nós tivemos de dezembro até o atual momento e como que reflete no valor da oleaginosa. Falo também a respeito de boi gordo, você vai entender por que há tanta pressão. Aliás, nunca se viu tanta pressão no mês de janeiro assim por parte da indústria frigorífica em relação a tentar baixar preço de gado gordo. Falo também a respeito da ANEC e da Biov, ambas se manifestaram contra o aumento da tabela de fretes. Você vai acompanhar também um estudo que mostra como é que vem se comportando os preços da soja, se comportaram principalmente na última semana na Bolsa de Chicago, quando teve uma assinatura importante, entre Estados Unidos e China e que poderiam influenciar os negócios. Já adianto, hoje é feriado nos Estados Unidos, então não tem mercado por lá, mas a gente adianta e você vai acompanhar por aqui que pelos fundamentos de mercado, Chicago para a soja tem tudo para se elevar. Mas eu falo agora de uma situação que acreditamos aqui no Agricultura BR ser de total oportunidade. Eu falo a respeito de duas questões. Primeiro, a PSA, peste suína africana, você acompanha os efeitos dela já há muito tempo aqui no Agricultura BR. Aqui nós falamos muito mais sobre o aspecto econômico, mas você acompanha também o fator de como que ela acabou impactando em relação à sanidade dos animais na Ásia, mas principalmente na China. Falo também agora a respeito da gripe aviária. Esse conjunto pode representar uma situação muito positiva para os negócios no Brasil com exportação com carnes. E agora, olha só, de acordo com o Ministério da China, Ministério da Agricultura, nesta segunda-feira foi divulgado, confirmado, mais um caso, mais um foco de identificação de gripe aviária sobre a cepa da H5N6, que é da gripe aviária, numa região produtora. Isso aconteceu em cisnes que estavam numa região de pântano, mas é uma região produtora também da China, de Xinjiang. Eles confirmaram nesta manhã de segunda-feira mais um caso. Desde o começo do ano, a China confirmou 13 focos de gripe aviária e este é um cenário que precisa ser bem visto aqui pelo Complexo Carnes do Brasil. E olha, já que eu falei a respeito deste assunto, estou falando de carnes, isso está bem relacionado em relação à demanda com grãos no Brasil, eu falo agora sobre um outro aspecto, o aspecto da elevação dos preços em relação à carne no mês de janeiro de 2020, comparado a anos anteriores. O que nós temos no mercado é uma pressão sobre os preços do gado gordo, você sabe muito bem disso. O que acontece em janeiro é uma tradicional esfriamento da demanda depois de ter sido muito alta no mês de dezembro por conta das festas. Entretanto, dois elementos precisam ser observados. O primeiro é que janeiro de 2020 não teve, ou não está tendo, pelo menos, até agora, um desaquecimento tão forte assim. Esse elemento é importante lembrar. O outro elemento é em relação à pressão da indústria frigorífica. Nunca foi tão forte assim. Esses elementos precisam ser vistos pelo pecuarista. E por que isso acontece? Para saber, nós fizemos um levantamento de como que estava o preço da carne, o
o preço da arroba do gado pronto, do gado gordo, boi gordo, para ser mais preciso, na data do dia 17 de janeiro de 2017, 2018, 2019 e também 2020. E os elementos esclarecem de uma vez por que nós estamos vendo uma pressão tão forte, mesmo com uma queda, de certo modo, um pouco menos sensível do que aconteceu em anos anteriores. Queda de consumo que eu estou falando. Veja conosco como é que vem se comportando os preços. São os últimos 4 anos para a arroba do boi gordo. Vamos ver se a gente tem na tela aqui o preço da arroba para colocar. Nós temos aqui os levantamentos que mostram o que aconteceu de 2017, 2018, 2019, 2020. Agora sim eu tenho. Vou trazendo aqui os preços dos últimos 3 anos e também a data atual. Observe você mesmo que está em casa o que aconteceu com os preços. Fica muito claro, fica bastante claro que nós tivemos agora uma elevação muito forte comparado com anos anteriores. Olha só essa questão aqui. Dia 17 de janeiro de 2017, havia o preço de R$ 138,00 por arroba. No dia 17 de janeiro de 2018, esse valor era ainda menor, ficava em R$ 132,00. Em 17 de janeiro do ano passado, o valor estava em R$ 139,00, o que você observa era um grande negócio para a indústria frigorífica. Agora, R$ 176,50 são os valores que nós encontramos em relação aos valores da arroba do gado gordo, do boi gordo, de acordo com a Scott Consultoria. Lembrando que essa é a Praça de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, uma tradicional praça, por isso que optamos por ela. Temos também aqui 2 situações. Há valores, principalmente o valor atual, de negociação bem melhores do que esse em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas esse é o valor médio encontrado pela Scott Consultoria para a data de hoje. Então, esses elementos mostram o que acontece com o valor dessa arroba do boi gordo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e por que há tanta pressão. E aí você tem a sua leitura, a sua interpretação em casa, na sua fazenda, tem tanta pressão da indústria em torno daquilo que vem acontecendo com os valores praticados. E olha, esses valores representam aí uma alta para a indústria de pelo menos R$ 40,00 por arroba, e essa situação é um tipo de espelho para as demais praças brasileiras. E o assunto por aqui agora é soja, e eu falo a respeito da colheita no Brasil. De acordo com a G-Rural, que divulgou os dados nesta segunda-feira, trazendo a movimentação do que acontecia com a colheita até o último dia 16, portanto, quinta-feira, mostra um avanço de 0,4% para 1,6% na colheita da soja no Brasil, comparado com o que acontecia na mesma data no último ano. É claro, é evidente que você tem um atraso, já que estava em mais de 5%, 5,6%, 5,7% a colheita de soja no dia 16 de janeiro de 2019. Entretanto, mostra uma aceleração bastante forte durante a última semana. E isso aconteceu por conta do estado do Mato Grosso. Mato Grosso colocou mesmo as máquinas em campo e isso fez com que tivesse uma aceleração bem forte para a colheita da soja. Outros estados também começaram a dar um andamento um pouco mais rápido aí na colheita. É o caso do Paraná, do Mato Grosso do Sul, do estado de Goiás, Minas Gerais e São Paulo, que melhoraram bastante aí a situação de colheita. Mas não há dúvida, quem puxa a colheita no Brasil é o estado do Mato Grosso, que acelerou bem. Vamos ver como é que vem a situação de colheita comparado ao ano passado. Veja aí, eu falei em 5,7%, né? 6,1% que estava a colheita no passado, no dia 16 de janeiro, 6,1% de colheita, enquanto que neste ano vem com 1,8%. Se você observar
bem aqui o que vem acontecendo, você tem 4,3 pontos percentuais de atraso na colheita da soja no Brasil no ano atual. Isso não chega a ser um motivo de preocupação por conta do atraso que teve nas chuvas para o início, para ter essas condições, e também a safra passada foi aquela que teve a semeadura recorde e também a colheita recorde em termos de tempo. Falando aí de mais um estado, o Rio Grande do Sul é um estado que começa a sua colheita mais tardiamente, teve problemas climáticos muito sérios, daqui a pouco a gente vai até falar desse assunto. Rio Grande do Sul teve problemas climáticos muito sérios, falta de precipitação chuvosa, e essas chuvas, algumas chuvas ocorreram na semana passada, o que pode limitar um pouco as perdas de produtividade, capacidade produtiva das áreas de lavoura de soja no Rio Grande do Sul, mas, contudo, não possibilitou uma situação de trabalho com máquinas mais forte, mais evidente nos campos do estado do Rio Grande do Sul, é o que a Agricultura BR destaca. E destaca também, eu falava dos números da AG Rural, destaca também os últimos dados que a AG Rural trouxe para a colheita da soja no Brasil. É importante lembrar que entre dezembro e janeiro, a AG Rural elevou a sua estimativa para a produção de soja no Brasil. E é isso que nós vamos ver agora. Você acompanha comigo como é que vem os dados relacionados à soja produzida no Brasil, de acordo com a expectativa da AG Rural. Então, aqui a estimativa para a produção na campanha 2019-2020. Em dezembro, a AG Rural acreditava em 122 milhões e 200 mil toneladas a serem produzidas. Agora, em janeiro, 123 milhões e 900 mil toneladas, e ela acredita que vai ter revisão dos números dos estados agora no mês de fevereiro. E a colheita da soja no estado do Mato Grosso, como eu disse, vai a todo vapor. Tanto a colheita da soja quanto a semeadura do milho em segunda safra. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Valdir Pacheco. As colheitadeiras avançam sobre as lavouras de soja em Mato Grosso. No entanto, o processo de colheita vem iniciando com certo atraso no estado, conforme apontam os dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA. A projeção é que foram plantados 9.780.000 hectares de soja no estado nesta temporada. O levantamento mostra que o atraso na colheita em Mato Grosso é de 3,83 pontos percentuais em relação à safra 2018-2019, quando o clima permitiu um plantio antecipado. O maior atraso é verificado na região oeste do estado, que engloba os municípios de Campo Novo do Parecis e Sapezal, por exemplo, com 3,1% da área colhida. A região com maior percentual de colheita até o momento é o médio norte do estado, que engloba o corredor da BR-163, por exemplo, de acordo com o Sindicato Rural de Sorriso, 6,8% da área colhida. Nesta região, o atraso no processo é de 3,13 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. A região com menor percentual colhido é a Nordeste, que engloba São Félix do Araguaia. A região Sudeste do estado, que engloba o município de Rondonópolis, por exemplo, perfaz 3,34% da área colhida, sendo que no ano passado atingiu 6,60%. A projeção, caso não haja imprevistos, é que grande parte da safra de soja seja colhida no estado até o fim de março. A semeadura do milho segunda safra 2019-2020 vem na sequência da colheita da soja. Segundo o IMEA, houve um crescimento de 2,4% na área e queda de 4,2% na produtividade média do estado na comparação com o ciclo anterior. Com isso, a produção mato-grossense deverá ser 2% menor nesta temporada, totalizando 31,62 milhões de toneladas de milho. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco.
E olha, é tempo de colheita de milho no estado do Rio Grande do Sul. E por lá, os produtores estão correndo contra o tempo para fazer a chamada segunda safra de soja. Os produtores que estavam cultivando milho. A prática, que é considerada bastante arriscada, principalmente em termos de produtividade, ela é uma prática que acontece no estado do Rio Grande do Sul e aqueles sojicultores que têm feito nos últimos anos têm colhido bons resultados. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Annelise Nicolodi. Sai o milho, entra a soja. A safrinha é a aposta de muitos produtores gaúchos. Com o custo da lavoura um pouco menor, a expectativa é colher entre 40 e até 50 sacas por hectare. Entra a soja, a expectativa como adiantou um pouco a colheita, é ganhar um pouco no safrinha da soja, né? A Emater estima que quase 100 mil hectares sejam cultivados com a soja de ciclo precoce, que deve estar pronta para a colheita em até 100 dias, 40 menos que a de ciclo normal. É bem verdade que o clima é decisivo para garantir uma boa colheita. Essa é sempre uma expectativa, você já vem fazendo isso há alguns anos. É algo que vem dando certo? Sim, dá certo. Bastante, é bem mais trabalhoso, né? Tem mais riscos, né? Porque por causa do clima, né? Mas até então tá saindo bem. Com o retorno das chuvas, após um longo período de estiagem, os produtores esperam retirar um pouco do prejuízo com a soja safrinha. E os valores da soja no mercado doméstico brasileiro tiveram pouca alteração nos últimos 30 dias. Isso teve por conta de alguns elementos. Um deles era a escassez ou total falta do produto em território brasileiro. Também podemos citar aqui as relações em torno do acordo, a expectativa do acordo comercial entre China e Estados Unidos e depois a posterior assinatura desse acordo que ocorreu na última semana. Esses elementos não chegaram a trazer mudanças muito específicas para a soja. Apesar do dólar ter variado bastante, o preço pago no mercado doméstico pouco se alternou. Agora, um elemento importante em torno do que aconteceu nesses últimos 30 dias, mas principalmente o que ocorre agora no mês de janeiro, é em relação às exportações. E ao contrário, como eu dizia lá na semana passada, na terça-feira, ao contrário do que alguns estão falando, de que o mês de janeiro não tem sido muito bom para as exportações, para os embarques da oleaginosa aqui do Brasil, o nosso entendimento é contrário. Por quê? Porque quando você pega o mês de janeiro, ainda mais depois de um ano no qual você encerrou sem soja no mercado, sem soja disponível para comercialização, o mês de janeiro de 2020, pelo menos por enquanto, vai se mostrando como um dos melhores janeiros da história ao considerar a sazonalidade. Janeiro de 2020 vem mostrando um índice muito forte de embarques comparado a outros anos, com exceção, claro, do ano recorde de 2019 e também o ano anterior. Os demais anos, janeiro de 2020, pelo menos por enquanto, e na média, vem muito bem. O que nós vamos mostrar agora é como que estão esses preços e depois comparar com o que vem acontecendo com o dólar sendo negociado no Brasil. Você acompanha aqui comigo, aqui no Agricultura BR, duas praças importantes para a soja. Eu trago aqui no nosso gráfico, primeiramente, a praça de Londrina, no estado do Paraná. É o que você acompanha comigo. Veja que nós trazemos os valores do dia 16 de dezembro. Já havia poucos negócios, eu ressalto isso. No dia 16 de dezembro, nós tínhamos um dólar a R$ 4,06, R$ 78 a saca
saca de 60 quilos. No dia 6 de janeiro, R$ 77,00. No dia 13, R$ 78,50. Na última sexta-feira, R$ 79,00. Por enquanto, o valor nesse dia 20 também é de R$ 79,00 por saca de 60 quilos. Vamos ver agora uma praça no estado que é o maior produtor do país e Sorriso, que é o município de maior produção mundial. Você acompanha conosco agora Praça de Sorriso, que no dia 16 de dezembro tinha R$ 75,50 a saca de 60 quilos. No dia 6 de janeiro, R$ 76,00. 13 de janeiro, R$ 73,50. 17 de janeiro, R$ 73,00 a saca. Nesse dia 20, de acordo com o IMEA, R$ 72,80 a saca. Mas qual que é a diferença, né? Você viu Praça de Londrina, os valores elevando entre o que acontecia no final de dezembro e agora, e soja em Sorriso, no Mato Grosso, ao contrário. Bom, a questão está ligada mesmo à colheita. Mato Grosso é o maior produtor do país, Sorriso é o maior município de produção do país. Na verdade, Mato Grosso é o maior produtor de soja como estado do mundo. E o que acontece? Lá se cultiva a soja um pouco mais rápido, né? Se planta um pouco antes e você tem ali algumas variedades precoces. E é o estado que está mais adiantado disparadamente na colheita. Então, como a oferta aumentou um pouco no cenário interno do Mato Grosso, o preço mexe, esse é um dos elementos. Mas vou mostrar agora como é que vem o dólar. Dólar aparentemente vem num câmbio favorável para o Brasil. Olha só o que nós temos. Nós temos aqui no dia 16 o valor do dólar a R$ 4,06, esse valor no dia 16 de dezembro, R$ 4,06 também era encontrado no dia 6 de janeiro, no dia 13 desse mês, R$ 4,14 mais 2, enquanto que no dia 17, na última sexta-feira, nós tínhamos R$ 4,16, neste dia 20 vinha com valor a R$ 4,17 mais 9, assim vinham os valores quando a equipe fez o levantamento agora, cerca de 15 minutos antes do programa entrar no ar. Vamos saber agora como é que vem essa operação com dólar comercial neste momento no Brasil. O dólar hoje, ele vem andando diferente. Por quê? Porque é feriado nos Estados Unidos, é dia de Martin Luther King, então não tem operação com bolsa, não tem a referência internacional para a moeda norte-americana, então os dados vão meio que navegando sem muita orientação dos Estados Unidos e também com pouco fluxo de negócios, como falamos a respeito da moeda norte-americana. Ainda assim, nós temos cotações no Brasil para o dólar, vamos saber como é que vai sendo entendido o dólar. Neste momento, nós temos o dólar já mais alto, a R$ 4,18 mais 4. Aqui a alta é de quase 0,5%, 0,48% de alta para o dólar. Aqui não há dúvidas, os motivos são internos para essa alta da moeda norte-americana, destaque do Agricultura BR. Sigo falando a respeito de elementos que são ligados à economia e que impactam no seu negócio. Nesse momento, claro, de soja, abri falando a respeito de boi gordo, mas estou falando de soja agora, já é o momento da soja. E olha, mesmo com o acordo entre Estados Unidos e China, que teve essa primeira fase acordada na última semana, mais precisamente na quarta-feira, a semana passada ela foi marcada por perdas para os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Esse foi o fator elementar que nós trazemos nesta segunda-feira, já que não tem operação em Chicago. Eu falo principalmente do contrato de março. O contrato de março é aquele que tem maior liquidez, está dando uma média aí de 80 mil, até a semana passada chegou até 102 mil contratos negociados nesta posição. A recuperação até ocorreu, ela ocorreu na última sexta-feira, puxada principalmente por conta do milho. Houve uma alta no milho tão forte que acabou puxando também as demais commodities negociadas em Chicago para cima. Além disso, a referência e também os rumores de que China vai comprar mais soja dos Estados Unidos ajudaram a elevar a soja negociada na Bolsa de Chicago. Então vamos trazer como é que fecharam os negócios na posição de março de 2020 no
e os números de contratos também que aconteceram, mas já falei, ficou entre 80 mil até 102 mil contratos por dia negociados, mas o que aconteceu na última semana, na posição de março de 2020, semana que foi de perdas. As perdas chegaram a 0,6% no acumulado da última semana. Veja comigo o que aconteceu com soja, Operação Chicago, de acordo com a CME, que é a operadora, né, que é responsável pelos negócios em Chicago. Valores em bushel. No dia 13 de janeiro, na última segunda-feira, nós tínhamos soja fechando a $9,42 mais 2 por bushel, com uma queda de 3,42 pontos, cerca de 0,3%. Na terça-feira, dia 14 de janeiro, fechava estável a $9,42 o bushel. No dia 15, nós tínhamos na última quarta-feira o dia da assinatura do contrato, né, do acordo entre Estados Unidos e China, a soja despencando a posição de março para $9,28 mais 6 por bushel. Essa queda foi muito expressiva, passou de 1%, ficou com 13,4 pontos de queda, cerca de 1,2% de queda na última quarta-feira. Já na quinta-feira, cai mais um pouco, cai 4,4 pontos para $9,24 o bushel. Houve uma recuperação para a soja já na sexta-feira, vindo para $9,29 o bushel, uma alta de 0,5%, que não devolve os valores negociados na segunda-feira passada, mas mostram essa situação de melhora do clima em relação aos negócios nos Estados Unidos, sendo motivado pelo milho. Há uma demanda maior por milho norte-americano, há uma preocupação geral no mundo em relação ao milho, e vou dizer que essa preocupação pode chegar aqui no Brasil também. Internamente, o Brasil, que está servindo como um grande player de exportação para o mundo todo, a exportação deve continuar e deve provocar aí um arroxo maior deles, a situação mais difícil em relação aos milho estocado no Brasil dos últimos 20 anos. Mas esse assunto para logo mais. A grande questão aqui é que tivemos soja nos Estados Unidos subindo na sexta-feira, recuperando um pouco das perdas acumuladas na semana, mas ainda assim a posição de março, que é a posição de maior liquidez, fechou com queda expressiva de 0,6% na semana. Sigo falando de Estados Unidos porque o presidente norte-americano Donald Trump esteve em Austin, no Texas, nesse último domingo, para falar com produtores rurais. Ele participou de um fórum extremamente importante para o agronegócio norte-americano. Durante esse momento, o presidente Donald Trump agradeceu o apoio que teve durante todo o seu mandato aos produtores rurais norte-americanos. Nós temos algumas imagens de como que foi esse evento no Texas neste último domingo. Ele falou mesmo num clima realmente de pedindo voto. Tá? Em campanha, Donald Trump, literalmente, é o que nós observamos. Ele disse que, buscando tranquilizar os produtores dos Estados Unidos, que foram afetados pela guerra tarifária com a China. Afirmou que o acordo comercial leva a grandes compras de produtos dos Estados Unidos por parte dos chineses. As declarações de Trump em Austin tinham todas as características de discurso. Ele posou dessa maneira e para as televisões que transmitiam o evento nos Estados Unidos. Afirmou que o acordo comercial inicial assinado com a China na quarta-feira passada será uma dádiva. É isso que ele está falando nesse momento, que será uma dádiva para os produtores. E disse mais, ao agradecer: vocês permaneceram na luta, disse Trump. Vocês sempre estiveram comigo, nunca nem pensaram em desistir e conseguimos. Trump tenta passar um discurso de vitorioso na disputa comercial com os chineses. O acordo incluiu promessa da China de comprar pelo menos 12 bilhões e 500 milhões de dólares adicionais em produtos agrícolas em 2020 e ao menos 19 bilhões e 500 milhões de dólares acima do nível de 2017 de 24 bilhões de dólares em 2021. A questão, né, e o Donald Trump está falando aí, está comemorando bastante, passa realmente a
tenta passar a impressão de que houve essa disputa comercial entre China e Estados Unidos. Os Estados Unidos foi vencedor, porque ele é o melhor negociador, né? E isso realmente é alguma questão que há perguntas, lacunas a serem respondidas. A China, em nenhum momento da história, principalmente quando se fala de soja, chegou a esse número aí de 20 bilhões de dólares em compra de produtos norte-americanos. Então, é uma situação para ser pensada pelos norte-americanos, e também aqui no Brasil está todo mundo de olho em relação ao que vem acontecendo por lá. Mudo de assunto para falar agora de mercado financeiro, é o que nós vamos ver agora, vamos saber agora com Sara Keshoff como é que vem se comportando o mercado, uma vez que hoje não temos a referência dos Estados Unidos, mesmo assim o dólar vinha em alta há pouco. Sara, como é que o mercado financeiro tem se comportado nesta segunda-feira? Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Bom, hoje é uma segunda-feira com uma liquidez mais baixa, né, já esperada em função desse feriado nos Estados Unidos. Então, as bolsas acabam perdendo uma referência importante, né, considerando que os Estados Unidos são a maior economia do mundo. Então, um dia de baixa liquidez, com certeza. Mas o dólar, como você já destacou, vem em alta, né, nesse início de semana. A valorização da moeda norte-americana está em torno de 0,5%, dólar avançando para R$ 4,18 e o índice Bovespa, que durante a manhã tentou se manter no patamar, fica tentando se manter nesse patamar dos 118 mil pontos, agora está com uma leve queda de 0,12% aos 118.338 pontos, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Então, sem essa referência importante lá fora, o Brasil está mais voltado hoje para algumas notícias internas, né, divulgação sobre dados aí de projeções para a nossa economia, Boletim Focus aumentando a previsão em relação ao PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, para 2020. O mercado acompanha, então, essas divulgações, concentrados nesses noticiários mais internos. E lá fora também, hoje, inicia o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, e começa hoje, vai até o fim de semana. Quem vai representar o Brasil por lá é o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes. E durante o fórum, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, divulgou também as projeções aí referentes à economia, incluindo, claro, o Brasil. Então, em relação à economia brasileira, as perspectivas ficaram mais positivas agora, segundo o FMI. Houve um aumento de 0,2 ponto percentual nas projeções para o PIB brasileiro em 2020, passando para 2,2% de crescimento, e isso acontece principalmente depois do que a gente viu ano passado, a aprovação da reforma da Previdência, que fez com que essas projeções fossem revistas então para cima. E acaba também tirando uma pressão da América Latina, especialmente em função ao Chile e também ao México, que tiveram aí as projeções reduzidas por parte do FMI. Para 2019, também houve uma melhora na projeção de 0,3 ponto para 1,2% de crescimento para o PIB no ano passado, né? Lembrando que a divulgação do último trimestre ainda não aconteceu. Isso acontece por parte do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, só no dia 4 de março, quando aí sim a gente vai ter consolidado todo o PIB de 2019. Mas as projeções estão mais otimistas, então, para o ano passado e também para esse ano. Então, de acordo com o FMI, como eu falei, essa revisão foi feita para esse ano e também no ano passado, em função aí a uma melhora do sentimento depois da aprovação da reforma da Previdência e a redução dos problemas de oferta no setor de mineração. Essa informação é de uma nota emitida também pelo FMI. As perspectivas melhores, então, compensam as que estão para baixo, né, como eu falei, do Chile e também do México, e com isso, agora, a estimativa de crescimento da América Latina é de 1,6% em 2020 e 2,3% em 2021, revisadas as duas para cima, portanto. Destaque aí para a semana, né, para a agenda da semana. Na quinta-feira, lembrando, tem divulgação do IPCA 15, considerada uma prévia da inflação. Então, o indicador no mês de dezembro subiu mais de 1%. Agora, na quinta-feira, a gente vai ter uma prévia já do que vem aí da inflação, do que veio da inflação agora nesse início de ano. Sexta-feira tem pesquisas divulgadas da Europa, também nos Estados Unidos. E também, ao longo da semana, o Ministério do Trabalho, aqui no Brasil, vai divulgar os dados de geração de empregos formais
em dezembro. Tudo isso, claro, que impacta diretamente, né, nas projeções aí do mercado financeiro para a nossa economia, porque servem de termômetro para saber o que está acontecendo e o que esperar do que vem aí pela frente. Mas esses são os destaques nesse momento, como a gente falou lá no início, uma segunda-feira um pouco mais tranquila com a ausência dos Estados Unidos, mas o dólar abrindo a semana novamente em alta na comparação com o nosso real e a bolsa operando aí em torno da estabilidade, um pouco em queda, mas na sexta-feira ela rondou as máximas históricas aí mais uma vez e está com uma pontuação ainda bem considerável. Fabiano, é com você. Obrigado, Sara. Uma boa tarde. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial agora. Daqui a pouco eu falo sobre essa nova tabela de fretes. Olha, a ANEC se manifestou, a Biov se manifestou. Está todo mundo ali discutindo esses pontos que foram colocados aí para justificar o aumento de tabela de fretes. Esse é o assunto de logo mais, juntamente com o mercado do milho. Eu vou para o intervalo e volto em instantes. E a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, a Biov, se manifestou contrária ao reajuste da tabela de fretes em 15% anunciado na última quinta-feira. De acordo com a Biov, os números ficaram muito acima dos dados da inflação. A nota oficial da Biov afirma que não há embasamento na alta dos custos de insumos. Em nota, a entidade reforça que o aumento da inflação no último ano foi de 4,31%. Para a Biov, as inúmeras novas exigências da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, na resolução que instituiu o Código Identificador da Operação de Transporte para Todos, é uma medida que prejudica ainda mais o setor produtivo e aumenta os custos e gerando burocracia, sem permitir que as partes tenham um prazo adequado para se adaptar à nova resolução. A ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, criticou também a adoção de novos critérios para o cálculo do piso mínimo do frete rodoviário na tabela. Olha esses setores, né, esses fatores que fizeram com que aumentasse assim. A inclusão de itens que não constavam na tabela anterior, como despesas comparada, hospedagem e alimentação, são os dados que nós vamos trazendo aqui no Agricultura BR sobre a tabela de fretes. Há pouco a nossa produção tentava conversar com a Biov para falar um pouco a respeito disso. Em entrevista, eles enviaram a nota e informaram que não vão falar mais a respeito deste assunto, que vão esperar como é que essa situação ela vai se acomodar a partir de agora. E olha, nós tivemos o governo do estado do Rio Grande do Sul divulgando um relatório com o balanço dos efeitos e também o que acontece com a estiagem no estado do Rio Grande do Sul. Trata-se de um relatório oficial que você acompanha na reportagem de Annelise Nicolodi. O documento apresentado foi elaborado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, em parceria com entidades e órgãos públicos, entre eles IRGA, Emater, FAMURS, FECOAGRO, FETAG e FARSUL. Foi fechado hoje, então, tecnicamente, com as nossas 5 diretorias da Secretaria da Agricultura, mais a participação do Instituto Rio Grandense do Arroz e da Emater. Esse levantamento ele foi consolidado por região, por cultura. Os números são bastante diversos e eles são micro-regionais. De vez em quando, dentro de um mesmo município, você teve uma perda considerável e outro produtor ele não observou isso. Uma situação que nós gostaríamos aqui de destacar é que essas chuvas, tanto do final de semana passado quanto a de ontem, elas trouxeram uma mitigação em diversas culturas do prejuízo potencial que elas teriam. Quem sofreu prejuízo, sofreu, mas aquilo que iria agravar a nossa grande preocupação, essas chuvas trouxeram uma qualidade maior hídrica e isso sustou, digamos assim, a continuidade dessa estiagem. O relatório confirmou perdas maiores no milho, chegando a um recuo na produção do estado de 20,86%. O arroz não deve apresentar perdas em função da irrigação. E a soja, com o retorno das chuvas, tende a se recuperar. No relatório da Emater, em algumas regiões, os prejuízos na soja são de 9,2%.
O governo também encaminhará um pedido para que o zoneamento agrícola climático da soja seja ampliado, possibilitando o plantio até 31 de janeiro. Algo que eu posso afirmar nesse momento é que o arroz ele não terá esse problema, a soja parece que ela tenderá a se recuperar e, claro, né, a nossa outra cultura importante, que ela é o milho, ela é base da cadeia da proteína, base para a questão do leite. Nessa sim nós teremos alguma dificuldade com certeza. Mas o governo do estado ele quer antecipar ao longo desse semestre e principalmente a questão de apoio às pastagens, às forragens, nós devemos antecipar programas e com isso trazer mais qualidade aos nossos produtores. Nós entendemos também que com o levantamento médio, os números hoje de perdas totais ficarão em menos que 2 dígitos. Nós não temos condições de dizer se é 9%, 8%, 10% ou 11%, mas sabemos que é menos que 2 dígitos e isso tende a variar ao longo da semana e ao longo dos próximos 15 dias com a qualidade hídrica que ocorrer. Isso de forma nenhuma quer dizer que o governo do estado do Rio Grande do Sul ele está dizendo que a agricultura e os produtores não merecem políticas públicas que assegurem que os protejam. Isso quer dizer que a situação atual ela não nos parece tão grave que nem aquela que aconteceu nos anos anteriores. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial agora, para no próximo voltar falando a respeito de moagem de cana-de-açúcar, comportamento do mercado sucro-alcooleiro. Eu vou para o intervalo e na sequência você vai acompanhar um recado importante que melhora a sua produção. Eu vou e volto já. E o presidente Jair Bolsonaro está a caminho com a sua comitiva para a Índia. Lá ele vai discutir assuntos ligados à economia, ao aspecto previdenciário, entre outros. Mas há um tema que tem impactado muito mais essa relação. É aquela relacionada à produção subsidiada de açúcar lá na Índia. O presidente Jair Bolsonaro quer convencer os indianos a misturar etanol à gasolina e, com isso, melhorar as situações hoje no mercado. Para entender melhor esse assunto, Walter Pulga Júnior conversou com Antônio de Pádua, que fala a respeito da importância desta viagem presidencial. O presidente Jair Bolsonaro vai à Índia este mês e vai acompanhado de empresários do setor sucro-alcooleiro do Brasil. A tentativa é negociar com a Índia melhorias para esse mercado internacional de açúcar e também do etanol. Aqui ao meu lado, Antônio de Pádua Rodrigues, diretor técnico da Única, que vai explicar a importância dessa visita da comitiva sucro-alcooleira lá para a Índia. Obrigado por ter vindo, Pádua. Vamos explicar a importância dessa viagem. O presidente vai discutir alguns assuntos específicos, previdência, acordos com a Índia, mas vai acompanhado de uma comitiva de empresários do setor de açúcar e álcool. E eu pergunto, qual a importância dessa visita agora para a Índia? Olha, o governo brasileiro reconheceu a importância do nosso setor e está fazendo roadshow em vários países. Não é apenas na Índia, né? É um projeto onde a Apex, a empresa nossa brasileira de exportações, está participando desse processo. E no caso específico da Índia, o que nós queremos é que vários países, como a Índia, como a Tailândia, como a Austrália, também derivem uma parte de sua produção de cana para a produção de etanol. O que nós queremos é mostrar a nossa política pública. Por que deu certo no Brasil a convivência entre açúcar e etanol?
Também fará parte dessa comitiva a indústria automobilística, mostrando que não é apenas 10% que é viável a mistura do etanol na gasolina. O Brasil hoje já tem uma gasolina verde com 27% de mistura do etanol. Então, o objetivo dessa viagem é exatamente isso. Nós tentarmos motivar e fazer com que vários países passem a produzir o etanol, ajudem na sua mistura com a gasolina e nós tornemos o etanol uma commodity a nível mundial. Pádua, a Índia pode misturar até 10% de etanol à gasolina, mas não mistura mais do que 5%, 5,5%, no máximo 6%. O aumento da utilização de etanol na gasolina lá ajudaria o mercado internacional de açúcar? Olha, sem dúvida alguma, você teria uma forma de você reduzir os excedentes de açúcar que existem hoje a nível mundial, principalmente pela superprodução na Índia, uma produção totalmente subsidiada, e você tirar um pouco dessa cana que iria para o açúcar, para o etanol, estaria ajudando. Mas mais importante do que ajudar o Brasil na questão da recuperação do preço do açúcar é ajudar o próprio povo indiano, né, que tem um alto nível de poluição enorme. Ou seja, se ele aumentasse o nível de mistura do etanol na gasolina, ele estaria também trabalhando para o seu meio ambiente, melhorando a saúde de sua população, reduzindo as emissões de CO2. Então você tem um efeito muito mais importante, provavelmente, para eles próprios do que para efeito exclusivo da produção de açúcar e do preço do açúcar a nível do Brasil. Então, o que nós queremos é exatamente isso, mostrar que existe sim uma possibilidade, eles podem não ficar apenas em 10% do nível de mistura, isso já faria com que dobrasse a produção de etanol que eles têm hoje, que é 2,4 bilhões de litros, poderia então dobrar, mas mais do que isso ainda, poderiam ter um nível de mistura maior que estariam ajudando muito mais a sua comunidade local na questão ambiental, na questão da saúde, que seria com a redução das emissões de CO2. Nós tivemos recentemente uma melhoria nos preços internacionais do açúcar, que estavam sob pressão nos últimos anos, mas principalmente porque a produção da Índia caiu mais de 25% entre outubro e agora, meados de janeiro. A Índia inunda o mercado com açúcar? Olha, ela é um importante play, sim, ela é um grande produtor de açúcar. Tiveram outros países que tiveram políticas em favor do açúcar em detrimento do mercado mundial, mas já melhoraram essa situação, no caso da Tailândia, no caso da China, com restrições ao açúcar brasileiro. Nesse momento, o principal agente é a Índia. Eles estão em plena safra. Essa redução que se comenta, a safra começa lá em setembro, outubro, deve terminar agora em safra. Nós estamos falando então da safra 19 e 20, que deve já ter alguma redução dos excedentes de seus estoques para efeito de exportação. Sem dúvida alguma, isso está refletindo já no mercado internacional do açúcar. O ano passado, o preço médio do açúcar exportado foi na faixa de 12,5 centos de dólar por libra-peso. Hoje o mercado já sinaliza 14,5. Então ele já está muito próximo da paridade com os preços nossos do etanol. Se o ano passado nós tivemos 65% da cana para o etanol, um preço bem mais remunerador do que o preço do açúcar, provavelmente o ano que vem será um ano melhor, porque nós vamos ter um preço também melhor para o açúcar e vamos manter provavelmente os preços do etanol no estágio atual. Se nós temos uma melhoria no preço do açúcar e temos a vantagem de um mercado maior de etanol, usamos aí uma grande quantidade de etanol para mistura na gasolina, a pergunta é, as usinas que nos últimos anos foram pressionadas e estão em recuperação judicial, têm oportunidade de voltar à normalidade a partir dessa melhoria? Ou isso é temporário, não salva as mais de 35 usinas que nós temos em recuperação judicial no país? Olha, o nosso setor é um setor que eu classifico ele em 3 estágios. Né? Tem um grupo de empresas que eu falo que são o pessoal da Califórnia. É um pessoal que investe, que replanta, que renova canavial, renova máquina, implemento, que tem uma produtividade acima de 90 toneladas de cana por hectare em 5 ou 6 cortes. Então esse é um pessoal que todo ano
sobrevive, cresce, tem resultado e investe. E investe, inclusive, em novas tecnologias, na produção de biogás, na produção de etanol de segunda geração, na aplicação da vinhaça dirigida, na aplicação da vinhaça concentrada. Aí tem um grupo que é um grupo que eu classificaria pobre, o grupo da África do Sul. É um grupo que não renova, que vive de uma redução gradual da oferta de cana e que, às vezes, a tendência, uma hora, é desaparecer. É um pessoal, então, de baixa produtividade e alto custo e que vende o café para almoçar, vende o almoço para jantar, vende a janta para tomar café e vive pedalando para sobreviver. O nosso setor, ele demora, eu diria para você, 15 anos para voltar. Uma unidade que entrou num processo desse, demora no mínimo 15 anos para voltar a um processo bom, positivo. Da mesma forma que uma usina demora 15 anos para chegar numa situação ruim. E tem um meio termo das empresas que tanto pode ir para a Califórnia, como pode ir para a África do Sul. Depende muito das políticas futuras. Eu entendo que agora, com a entrada em vigor do RenovaBio, a partir já de janeiro de 2020, aonde nós vamos ter mais uma receita, além da receita do açúcar, do etanol, da cogeração de energia, mas é uma receita do bem e da prestação de serviço que nós fazemos para a sociedade em função da melhoria do meio ambiente, do menos gasto com a saúde, vai sim haver uma nova retomada ao investimento e provavelmente muitas dessas empresas que estão em recuperação industrial virá a sócios novos, virá um capital novo, virá novos acionistas, farão com que boa parte dessas empresas em recuperação judicial elas retomem. Difícil é a retomada daquelas que estão paradas há alguns anos. Essa é muito difícil. Mas a unidade que mesmo com dificuldade continua em operação tem um potencial muito grande de voltar a crescer, de voltar a ser rentável e voltar a ser muito agradável ao país e ao setor. Bom, você acaba de ouvir Antônio de Pádua Rodrigues, diretor técnico da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar, que representa aí as empresas, principalmente do centro-sul do país, né? Nordeste à parte, concentração da atividade da Única é no centro-sul. A perspectiva há possibilidade de recuperação para quem se mantém, mesmo a duras penas, no mercado. Para quem parou, fica muito difícil. E há quem esteja na ponta. De olho na informação, produtor sempre aliado com quem está na frente, né? O que se aconselha, o que você diria para o fornecedor de cana? Esse que ou fornece ou arrenda a terra para a usina. Olha, tem que olhar a empresa que está na região dele? Olha, hoje nós temos um modelo de remuneração de cana que é o Consecana, que esse ano melhorou bem. Agora, o que eu recomendo ao fornecedor é a busca do aumento da produtividade e redução de custo. A nossa atividade é uma commodity, então tudo é muito variável. Agora, aquele produtor que investe, que tem uma boa produtividade, nós temos vários fornecedores de cana acima de 100 toneladas de média. Então, ele vai se crescer, ele vai se manter. Agora, sem dúvida alguma, é muito melhor você procurar as usinas, fechar contrato de longo prazo, aquelas usinas que mesmo numa situação de preços baixos, ele vai receber, né? Às vezes o problema não é nem o preço, às vezes o problema é ele não receber. Então tem muita gente boa, com muita credibilidade. Nós aqui no estado de São Paulo, nós não temos nenhuma usina, graças a Deus, com atraso de pagamento de fornecedores de cana, de arrendatários. Mesmo as usinas em dificuldade, têm um respeito e uma responsabilidade muito grande com o fornecedor. O fornecedor tem que ser encarado como um parceiro. Não existe usina sem cana, e não existe cana sem usina. E o fornecedor de cana faz parte desse processo. Bom, agradeço mais uma vez a entrevista do Antônio de Pádua Rodrigues, diretor técnico da Única. Está aí o recado para o produtor. Obrigado, Pádua. É com vocês em Campo Grande. Antônio de Pádua falando agora com o Walter Polga Júnior aqui no Canal do Boi a respeito desses temas importantes dessa visita presidencial à Índia que pode ajudar muito o setor sucroalcooleiro no Brasil. Eu vou para o intervalo comercial porque daqui a pouco vamos falar um pouco a respeito de café. Eu volto já.
O assunto por aqui agora é café e nós vamos falar um pouco a respeito dos dados de exportação do Secafé, já que o Brasil teve recorde nos embarques. Quem traz as informações sobre o tema é Rosa Cabral. Oi pessoal, esse volume na balança comercial representa um recorde histórico das exportações do produto, registrando inclusive um aumento de 13,9% em relação ao volume total exportado lá em 2018. A receita cambial com as exportações de café em 2019 alcançou 5 bilhões de dólares, enquanto que o preço médio da saca ficou na casa de 125. De acordo com a Secafé, a performance das exportações de café em 2019 apresentou resultado dentro do previsto para o ano, com o recorde histórico desses mais de 40 milhões de sacas embarcadas para diferentes países. Só no ano passado, por exemplo, pelo menos 120 países consumiram o café brasileiro. Com relação às variedades embarcadas no total do ano de 2019, o país exportou 36 milhões de sacas de café verde, 32 milhões de sacas de arábica e próximo de 4 milhões de robusta. As porcentagens representam um aumento de 14,8% em relação ao ano de 2018. Já o café robusta ou conilon, o crescimento foi de 59% se comparado ao ano anterior, enquanto que o arábica registrou aumento de 11% no período. Os industrializados apresentam alta de 7% com a exportação de 4 milhões de sacas, sendo 3,98 milhões de café solúvel e 24 mil de torrado e moído. E fechando esse cronograma, o café solúvel teve crescimento de 6,9%, enquanto que o torrado e moído 27,2%. De Campo Grande, Rosa Cabral. O assunto de logo mais aqui na Agricultura BR é o manejo e o escoamento do abacaxi em Minas Gerais. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações por aqui. Vamos saber agora um pouco de como que é feito o manejo e o escoamento do abacaxi em sua produção no estado de Minas Gerais. Confira conosco. Os produtores de abacaxi do município de Frutal, no Triângulo Mineiro, estão se organizando para enfrentar as dificuldades no manejo e no escoamento do produto. Minas Gerais é o terceiro maior produtor de abacaxi do Brasil, sendo que a produção é expressiva em Frutal, onde a produtividade chega a 80% do que é produzido em todo o estado. Ainda há outras regiões que produzem a fruta: Canápolis, Berilo, Monte Alegre de Minas, Itamarandiba, Fronteira e Centralina. Milton é produtor em Aparecida de Minas, distrito de Frutal, há 20 anos. Tem 6 hectares de terra arrendados, onde parte está em produção e a outra em formação. Nesse tempo, como produtor, reclama dos preços. A maioria dos produtores, tudo está bastante entristecido com esse preço, porque as coisas subiu muito, adubação, essas coisas que você vai comprar agora está muito caro. Esse que fala que é o dólar, mas a gente sabe que o dólar que comanda muita coisa que vem de fora, né? Mas a nossa dificuldade está sendo isso aí, está sendo essas compras que a gente tem que fazer, ficou muito caro. Frutal é o maior produtor de abacaxi do estado de Minas Gerais. Há na região cerca de 200 produtores que variam entre pequenos, médios e grandes, que enfrentam no campo problema com a fusariose e no mercado ainda tem que vencer o gargalo do escoamento. A área plantada é de 3.800 hectares que estão em produção e em formação. Outra queixa tanto do Milton quanto dos demais produtores é quanto à regularização do uso da água para a irrigação da lavoura.
No entanto, isso não é tudo. O investimento na cultura varia de 12 a 16 mil reais por hectare. Em Frutal, o preço pago pelo quilo da fruta varia entre 80 centavos a R$ 1,50, dependendo da safra. No período crítico de seca, é necessário a irrigação, o uso da irrigação, para você conseguir ter um fruto com maior qualidade, para você conseguir diminuir o ciclo da cultura, né, conseguir colher ela mais cedo. E a questão de outorga hoje ela é um entrave para o produtor, né? Pela característica dos produtores de abacaxi, que 80% deles plantam em área arrendada, né? Há 20 anos aproximadamente, Frutal chegou a ter cerca de 18 mil hectares de abacaxi. Essa área diminuiu consideravelmente ao longo dos anos e é nesse intuito que a Copercisco, Cooperativa de Produtores do município, está concentrando forças para organizar a cadeia produtiva. Um dos primeiros passos é investir em pesquisa. Hoje a gente já está com parcerias com a Epamig, a própria Embrapa desenvolvendo algumas variedades aí resistentes à fusariose, e eu não vejo outra saída a não ser pesquisar e trazer esse conhecimento para o produtor, para o campo, para ele melhorar o manejo e controlar melhor a fusariose na cultura do abacaxi. Você que vai ao mercado já deve ter aprendido alguns truques para escolher o abacaxi para levar para casa. Retirar uma folha do topo da fruta, sentir seu frescor, cor e formato são algumas dicas que geralmente a dona de casa leva em conta. Mas isso é necessário? Nossa preocupação é garantir para a dona de casa um padrão de qualidade. A gente acha que quem deve escolher o abacaxi para ela, colocar na mesa dela, é a cooperativa e não ela. Os frutos do abacaxi geralmente são consumidos frescos ou industrializados na forma de geleias, a fruta em calda, fatias ou pedaços e suco pasteurizado. Atualmente, o produto sai de Frutal em caminhões como este, que leva uma carga com aproximadamente 7 a 10 mil frutas, embaladas cuidadosamente por trabalhadores como Jonas Dias, que veio lá do Ceará para ser embalador de carga em Frutal, assim como os outros companheiros. Esse é seu primeiro ano na função e se diz satisfeito. Há quanto tempo você faz carga de abacaxi? Esse é o primeiro ano, estou começando esse ano. Tem alguma dificuldade? No começo tem, mas agora não tem mais não. A intenção da cooperativa é também regularizar essa mão de obra tão importante na cadeia produtiva do abacaxi. Há que salientar que há um registro de perdas de frutas até chegar ao destino final da carga. Isso porque a fruta é perecível. Aproveitei para experimentar só um pouquinho esse abacaxi da variedade Pérola, a mais cultivada na região e no estado. Eu posso experimentar e a dona de casa vai ter a certeza que seu produto é docinho e de qualidade? Tranquilo, vai ser bastante agradável, pode experimentar. Vamos experimentar aqui o produto do Milton? Muito bom, eu recomendo. A cooperativa já está em contato com o cliente no Paraguai para em breve levar o abacaxi de Frutal para ser apreciado naquele país. Mas enquanto o produto é escoado na região do Triângulo, Belo Horizonte e São Paulo, tiro a prova, só para garantir. A previsão é que este ano a produção em todo o estado deva fechar em 256 milhões de frutos, 11,5% a mais do que na safra passada. Está aí um bom motivo para comemorar. Aí a produção de abacaxis em Minas Gerais, nessa parceria do Canal do Boi com a Emater de Minas. E olha, por falar em Minas, você vai entender. Olha, equipes de pesquisa de campo da Fundecitrus vão começar a fazer o levantamento, a contagem de árvores no estado de São Paulo, no Triângulo e Sudoeste Mineiro. A intenção é saber, a partir de estimativas feitas de contagem em talhões, o quanto se tem de número de árvores para ter à disposição da estimativa de safra da campanha 2020-2021.
Nessa primeira fase, que vai até março, os agentes auxiliares de campo fazem a contagem das plantas nos talhões. Na segunda fase, serão derriçadas 2.560 árvores em talhões sorteados. O material colhido é separado por florado para contagem e pesagem dos frutos, e se obtém aqui a quantidade de frutos por árvore e o peso médio dos frutos. Os dados da safra 2021 serão divulgados no próximo dia 11 de maio. A Agricultura BR vai para o último intervalo comercial, daqui a pouco as últimas notícias desta edição. Eu volto já. Notícias finais aqui do Agricultura BR. Eu quero agradecer a participação do pessoal que está nos acompanhando pelas mídias sociais, em especial o Adenilson Moraes, ele que é do estado de Goiás. Estivemos juntos lá em Mineiros na última semana. Ele disse que a colheita por lá da soja já começou. Obrigado, Adenilson, pela participação aqui no Agricultura BR, assim também como Daniel Pereira, que mandou um abraço aqui para a equipe do programa. E vamos saber agora quais são as notícias, os destaques do portal sba1.com. Olá! O destaque do portal sba1.com é que técnicos do órgão de sanidade vegetal e animal da China inspecionaram fazendas produtoras de melão no Rio Grande do Norte e no Ceará, entre os dias 12 e 17 de janeiro deste ano. Os estados são os maiores produtores da fruta. Em novembro do ano passado, o Brasil fechou um acordo com um país asiático que viabilizava a exportação de melão. O acordo é simbólico por se tratar do primeiro entendimento sobre a fruta com a China. Por outro lado, os chineses poderão vender a pera para o mercado brasileiro. Os protocolos sanitários foram firmados após reunião bilateral entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da China, Xi Jinping, dentro da 11ª cúpula do BRICS, em Brasília. A notícia completa vocês podem conferir acessando o nosso portal, o sba1.com. Vamos saber agora como é que vem o dólar comercial. Hoje é feriado nos Estados Unidos, é por isso que você não está acompanhando os dados de negócios com café arábica em Nova York, soja e milho em Chicago, mas você tem o dólar. O dólar, inclusive, vem alto no Brasil por motivos internos. Essa alta segue 0,45% de elevação a R$ 4,18 mais 3. E são com essas informações que essa edição do Agricultura BR encerra por aqui. Eu desejo a todos uma excelente tarde que nós vamos nos encontrar de novo nela mais tarde, às 16 horas, no horário de Brasília. A todos um grande abraço e até mais!